Bom dia, prezados irmãos e irmãs. A mensagem hoje, neste domingo de Páscoa, é Cristo vive. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Assim diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, neste dia em que celebramos a Páscoa, que possamos compreender o significado da ressurreição do Filho de Deus. E que em nossas vidas o Senhor Jesus Cristo possa se manifestar plenamente ao nosso semelhante. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Há algum tempo, assisti a um filme policial chamado O Mecanismo, de produção brasileira, que faz uma narrativa baseada em fatos reais da nossa política. O filme mostra de uma maneira muito criativa e inteligente como o nosso sistema é viciado e influencia negativamente o funcionamento das diferentes esferas da nossa vida política, social e econômica,
de forma que, independentemente de quem esteja à frente do comando da nação, os resultados serão praticamente os mesmos, porque o mecanismo que rege a nossa cultura política e institucional é o mesmo. Está baseado em valores como ganância, corrupção e desrespeito pelo próximo. O filme, apesar de brasileiro, retrata uma realidade que não se restringe ao nosso país. A realidade retratada pelo filme ocorre em todos os demais países também, ou praticamente todos os demais países. É uma realidade mundial. E não só se aplica aos dias de hoje, mas podemos dizer sem erro que este mecanismo se repete ao longo dos ciclos da história. Os seres humanos reproduzem, em maior ou menor grau, um script de vida alicerçado em valores equivocados, cuja característica mais marcante é a falta de amor. Como as pessoas vivem em sociedade, como as pessoas se relacionam umas com as outras e como as pessoas fazem parte de diferentes grupos ao mesmo tempo, fazem parte de grupos no trabalho, integram famílias, são casais, muitas vezes, integram grupos de lazer. E como as famílias integram a sociedade, o que ocorre a nível individual acaba se reproduzindo a nível de sistemas maiores, como as famílias, o grupo profissional e, por assim, vamos dizer que toda a sociedade reflete o que acontece a nível individual e familiar. Por isso nós podemos dizer que este script individual se reproduz a nível sistêmico, a nível de sistemas maiores que o próprio indivíduo. Família, trabalho, lazer, grupos sociais e aí por diante. Portanto, esse mecanismo acaba afetando a sociedade como um todo. E, infelizmente, este mecanismo está baseado numa velha cultura que nós conhecemos bem. A cultura do individualismo exacerbado, a cultura do orgulho, a cultura do egocentrismo, a cultura da competitividade absurda, a cultura do desrespeito, a cultura que não leva em conta a dignidade do ser humano. Esta velha cultura que alimenta este mecanismo continua existindo em nossa sociedade e não há indícios de que ela vá mudar, pelo menos num curto prazo de tempo. Uma pergunta que nós fazemos é: até quando nós seremos vítimas de uma cultura que nos escraviza, de uma cultura que mata a nossa dignidade, de uma cultura que se retroalimenta, de uma cultura que está por trás de um mecanismo que contamina todas as esferas da nossa vida, a vida social, a vida política, a vida econômica. Nós somos vítimas de uma cultura que nós mesmos alimentamos. E, invariavelmente, nós nos perguntamos: o que pode pôr fim a este mecanismo?
o que pode pôr fim a esta cultura? E a Bíblia nos dá uma resposta. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos que existe apenas um único evento histórico que lança luz, lança esperança para as nossas almas. Este evento histórico é a ressurreição de Jesus, que nós celebramos hoje na Páscoa. A ressurreição de Cristo é o evento histórico que mudou a princípio o desenrolar da história, tanto é que nós dividimos a nossa história em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós ainda não vemos plenamente manifestada a consequência desta ressurreição de Cristo. Mas, a longo prazo, quando nós pensamos em termos de eternidade, nós podemos ter plena convicção de que a ressurreição de Cristo mudará para sempre o rumo da sociedade. A ressurreição de Cristo, por enquanto, não tem seus efeitos plenamente visíveis, porque a nossa natureza humana continua, infelizmente, nos influenciando de forma negativa. Mas um dia, quando o ser humano for liberto da sua natureza e nós pudermos adentrar a eternidade, nós perceberemos que o reino de Deus será plenamente concretizado. E aí sim, este mecanismo que por séculos tem alimentado a velha cultura de uma sociedade doente, deixará de existir. Quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos celebrando a realidade de que Cristo vive. Cristo está vivo. E a pergunta que fazemos a nós é: qual o significado do viver de Cristo na minha vida? Qual é o impacto da ressurreição de Cristo no meu dia a dia? Qual a importância de Cristo estar vivo para você que vai acordar segunda-feira de manhã, vai enfrentar a mesma rotina no trabalho? Que diferença faz o viver de Cristo no seu dia a dia? Quando nós lemos este texto de Lucas, capítulo 24, nós podemos compreender bem os diversos aspectos que estão presentes na ressurreição de Cristo e que dizem respeito a mim e a você. Que reflexões nós podemos fazer a partir da ressurreição de Cristo? A primeira reflexão diz respeito ao estado de frustração existencial do ser humano que ainda não foi impactado pela graça de Deus. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós lemos a história de dois discípulos do Mestre que estavam retornando de Jerusalém para Emaús, uma cidade 11 quilômetros a oeste de Jerusalém. E esses discípulos estavam frustrados, estavam desolados, sentiam-se desestimulados, desesperançados, desencorajados. Por quê? Porque eles haviam conhecido Jesus Cristo, haviam presenciado a sua crucificação, mas não haviam ainda entendido a mensagem do Evangelho.
E Jesus, então, coloca-se à frente deles e começa a conversar com eles. E eles expressam a Jesus o quanto eles se sentem tristes e frustrados, porque eles haviam depositado toda a sua confiança, toda a sua esperança em Jesus como Messias, e viram a sua esperança destruída quando Jesus morre na cruz. O estado de espírito destes dois discípulos reflete o estado de humor, o estado de ânimo de uma grande parte da humanidade. Muitas pessoas colocam a sua fé, a sua esperança em líderes humanos, e quando esses líderes morrem, a sua esperança morre junto com eles. Esses dois discípulos haviam entendido mal o Evangelho. Eles não tinham entendido que o Messias precisava morrer na cruz para então depois ressuscitar e ser glorificado. E muitos hoje olham para Jesus e continuam frustrados, porque olham para um Jesus como um grande filósofo, um grande professor de filosofia, de espiritualidade, um grande líder da história, mas continuam frustrados porque não conseguiram compreender que Jesus, apesar de ter morrido na cruz, Jesus ressuscitou. E a Páscoa dá um sentido totalmente diferente para a morte de Jesus na cruz. Quando nós não somos impactados pelo viver de Cristo, a nossa vida reflete não a glória da ressurreição, mas a nossa vida reflete a frustração da cruz. E talvez hoje você que escuta essa mensagem, sem perceber, esteja vivendo em função da cruz e não em função da ressurreição. A cruz tem um impacto e um significado importantes na nossa vida espiritual. A cruz denota o sofrimento de Cristo por nós, porque ele se identificou com o seu sofrimento, com o meu sofrimento. Jesus Cristo foi vítima de um sistema político, econômico e social totalmente perversos. E este sistema levou Cristo, o Filho de Deus, a uma morte agonizante. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós nos enxergamos retratados em Jesus. A cruz é o símbolo da perversidade do sistema que nos cerca. A cruz é o retrato do mecanismo alimentado pela cultura vigente em nossa história, que tem matado a dignidade do ser humano. Uma cultura que nos desrespeita, um mecanismo que nos considera como uma massa, como objetos, e não como seres humanos. E Jesus vem até nós, assume a forma humana, se identifica conosco e assume a postura de uma vítima desse sistema. Jesus passa por aquilo que você e eu passamos, porque invariavelmente você e eu também somos vítimas
desse sistema que, lamentavelmente, nós contribuímos para alimentar. Mas o problema de muitos é que enxergam apenas o sofrimento da cruz e por isso continuam frustrados existencialmente, porque não existe esperança na cruz. A cruz simplesmente é o retrato, o diagnóstico da condição humana. A cruz é o simbolismo do nosso estado de alienação em relação a Deus. A cruz em si é importante, mas ela não traz esperança. Ela traz a mensagem de morte. E se nós não compreendermos o significado da Páscoa, à semelhança desses discípulos, nós vamos continuar desesperançados, desencorajados e frustrados. A segunda reflexão que podemos fazer em relação à Páscoa é com relação ao fato de as nossas histórias de vida serem um reflexo da nossa incompreensão. Da nossa incompreensão sobre quem somos nós de fato, quem são as outras pessoas, o que é a vida, por que nós estamos aqui. Esses dois discípulos, tristes, frustrados, começam a contar a Jesus o motivo de sua tristeza. E Jesus, como um grande terapeuta, como grande, profundo conhecedor da natureza espiritual e psicológica do ser humano, pergunta a eles: do que se trata? Por que vocês estão tão tristes assim? Contem a sua história de vida. Eu quero ouvir vocês falando sobre quem são vocês. Quais são as suas experiências? O que vocês estão vivendo? Por que vocês estão tristes? E eles, de alguma maneira até um pouco agressiva, porque a frustração leva à irritação, ao mau humor, ao ressentimento, eles falam para Jesus assim: não é possível, só o Senhor não escutou aquilo que aconteceu em Jerusalém? Nós vamos contar então o que aconteceu. Nós estávamos seguindo um mestre em quem nós depositamos a nossa esperança. Esse mestre parecia ser um grande amigo. Ele dizia até que era o Messias. Mas ele nos decepcionou. Por isso que nós estamos amargurados. Ele morreu na cruz de uma forma vergonhosa. Ele morreu praticamente nu. Por isso nós estamos frustrados. Esses dois discípulos narram as suas histórias de vida que retratam as suas crenças equivocadas, as suas incompreensões. E assim somos você e eu. Como é que você descreve a sua história de vida? Como é que você narra os acontecimentos da sua vida? A maneira como você descreve, a maneira como você conta a sua história, desde o dia em que você nasceu até hoje, vai refletir não a história exata da sua vida, mas vai refletir a maneira como você enxerga, como você interpreta a sua história de vida. E esses discípulos, ao narrarem aquilo que haviam vivenciado com o mestre, contam a maneira peculiar como eles interpretaram a sua vivência com Jesus. E por isso estavam tristes, porque imaginavam um Jesus diferente.
Assim como muitos hoje não acreditam em Jesus, porque imaginam um Jesus que não é o Jesus da realidade. Como é que pode um ser poderoso como Filho de Deus morrer vítima de um sistema injusto? Morrer de uma forma tão vergonhosa, exposto na cruz, inclusive com a sua nudez? Muitos não conseguem se identificar com este Jesus, porque era um Jesus pobre, era um Jesus periférico, um Jesus cuja aparência nada tem a ver com os retratos de Jesus nos cinemas, nos filmes, que retratam um Jesus nascido no norte da Europa e não um Jesus pobre e marginalizado, nascido na periferia da Palestina. Muitos, por causa do seu preconceito, por causa da sua intolerância, não conseguem se identificar com o Jesus da cruz. E as nossas histórias de vida acabam representando aquilo que nós carregamos em termos de experiências de vida, as nossas amarguras, as nossas intolerâncias, os nossos preconceitos, as nossas frustrações. E Jesus, como um grande terapeuta, conversa com estes dois discípulos e pede que eles contem a sua história. Mas, finalmente, vem um momento em que Jesus interfere para acabar com este ciclo autodestrutivo do ser humano. E Jesus, de uma forma enérgica, pergunta a eles: vocês não compreenderam o que o Evangelho é? Vocês não entenderam nada do Antigo Testamento? E então o mestre passa a discorrer sobre as profecias do Antigo Testamento. E o Filho de Deus passa a mostrar que era necessário que o Messias primeiro passasse pela experiência amarga da cruz, para depois, então, ressuscitar e entrar na glória. Então Jesus passa a contar a mesma história que eles conheciam, só que de uma perspectiva diferente. Não mais a perspectiva da morte vergonhosa na cruz, mas pela perspectiva da ressurreição. E quando Jesus então começa a mostrar a eles que a cruz é uma etapa necessária para a glória, para a ressurreição, então os discípulos são tomados de uma alegria e de um entusiasmo que eles não conseguem segurar. E eles então se identificam com a nova mensagem, a nova história. E eles passam a ficar muito felizes, contentes, cheios de coragem e esperança. Porque entenderam que a cruz não é o final da vida. Ela é apenas uma etapa. Uma etapa para a glória, para a vitória, para a ressurreição. Entenderam que Cristo não morreu. Morreu, mas ressuscitou. Não ficou preso à morte. Cristo venceu a morte. Ele vive. E é isto que nós estamos celebrando hoje. Cristo vive. Ele vive, ele está à sua disposição. Ele pode te socorrer nos momentos em que você estiver sofrendo.
Ele é o meu melhor amigo, ele é o seu melhor amigo. Ele conhece as suas dificuldades. Ele está dentro de você. Basta você escutá-lo. Então os discípulos entenderam que não é possível entrar na glória, na vitória da ressurreição, sem antes passar pela experiência da cruz. Como é que você enxerga a sua vida hoje? Você enxerga a sua vida hoje como sendo uma cruz? Como sendo uma enorme dificuldade? Como um sofrimento atrás de outro sofrimento, algo que você não consegue suportar? Lembre-se, esse não é o final da história. Esse seu sofrimento hoje é como a cruz. Ela é uma etapa necessária para que você possa vivenciar a glória da ressurreição. Um dia todo o seu sofrimento acabará. Porque aquilo que Cristo conquistou é seu, se você crer pela fé. Hoje, talvez, você ainda sofra a frustração de ver necessidades suas não atendidas. Hoje, talvez, você sofra porque perdeu um grande amigo, um filho, um parente, o seu pai, a sua mãe, para o Covid. Talvez você esteja triste porque está desempregado. Você está vivendo a cruz. Mas lembre-se que a cruz não é o final da história. A cruz é apenas uma passagem. Uma passagem que leva à ressurreição. A sua vida pode ser recontada por uma outra perspectiva. A perspectiva da vitória de Cristo. E se você crê no Senhor Jesus, você está unido a Cristo não apenas na sua morte, mas também na sua ressurreição. Os dois discípulos de Emaús, quando compreenderam que a morte, a cruz, não é o final, ela é apenas uma etapa, e que o final é a glória da ressurreição, eles mudaram totalmente a sua maneira de contar as suas histórias de vida. E eles foram correndo para Jerusalém e testemunharam com muita alegria que haviam presenciado a visita do Cristo vivo em suas vidas. E eles reconheceram Cristo no partir do pão. Muitas vezes, nós somos como esses discípulos de Emaús. Estamos conversando com Jesus, mas não reconhecemos Jesus. Estamos sendo confortados por Jesus, mas não reconhecemos que é Jesus. Que nós possamos ter esta intimidade com o Mestre no partir do pão, que representa o momento da nossa comunhão com Jesus. Que Deus abençoe você, que você possa compreender o significado da Páscoa na sua vida e que você possa expressar o viver de Cristo no seu dia a dia. Em armênio nós temos uma expressão que nós usamos na Páscoa para cumprimentar uns aos outros. A expressão é Christos hariavi merelots, ortniale harutiunan Christosi.
Cristo ressuscitou entre os mortos. Bendita a ressurreição de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que o viver de Cristo se manifeste plenamente na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua família, e que você possa viver a sua vida e contar a sua história pela perspectiva da ressurreição. Cristo vive, que a graça de Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, que o Senhor Jesus possam estar plenamente presentes na vida de todos vocês, nos seus corações, e que o viver de Cristo seja realmente refletido na nossa experiência de vida. Que Deus abençoe você, uma excelente semana para você e